vamos conversar com a diretora de programas da Conectas Direitos Humanos, Camila Sano. Bom dia, Camila. Olá, bom dia, Glauco. Como está? Tudo certo. Camila, o texto de uma nova lei antiterrorismo de autoria do deputado Major Vitor Hugo foi aprovado na Comissão Especial da Câmara no final de setembro e houve uma tentativa de colocá-lo em apreciação por meio do regime de urgência. Acabou não acontecendo, mas a possibilidade ainda existe dessa proposta 1595/2019 ser votada no plenário a qualquer momento. Como você analisa essa proposta, Camila? O Brasil, que tem uma lei antiterrorismo que entrou em vigor em 2016, precisa de uma nova norma sobre esse tema? Pois é, a verdade é que não, porque nós já temos, justamente como você menciona, uma lei aprovada em 2016 e, mais do que isso, nós não precisamos de uma lei que vá atacar o Estado Democrático de Direito, os princípios democráticos, porque, na realidade, esse projeto de lei 1595 de 2019, ele tenha sido apresentado como um projeto que criaria um sistema antiterrorismo. Na realidade, ele não trata da questão de terrorismo, mas ele vai buscar criar uma aparelhagem do Estado brasileiro para poder monitorar de forma autoritária a vozes opositoras, aqueles que estejam em desagrado com quem estiver ocupando a presidência no momento e também movimentos sociais e sociedade civil. Então, no fundo, esse projeto 1595, ele vai tratar de ampliar competências autoritárias na mão exclusivamente da presidência da República. Então, é por isso que várias entidades da sociedade civil têm se mobilizado contrariamente a esse projeto. São alguns pontos, Glauco, que nos preocupam com relação ao texto, que já foi, como você bem disse, aprovado na comissão especial e que foi pautado na semana passada para que o seu requerimento de urgência fosse votado. Isso não aconteceu na quarta-feira, mas ele voltou para a pauta da quinta-feira. Acabou não sendo tratada essa questão na quinta-feira, mas ele já figura na pauta do plenário da Câmara dos Deputados para essa semana agora. Então, a gente sabe que existe essa movimentação e o presidente Arthur Lira da Câmara está colocando esse requerimento de urgência ali na pauta da Câmara. Isso nos preocupa muito. Como um projeto que é escancaradamente autoritário e inconstitucional, ele está sendo pautado seu requerimento de urgência, sabendo que uma vez aprovado esse requerimento, o mérito, como a gente chama, que é o próprio texto do projeto de lei, ele está prontíssimo para ser tratado e apreciado pelos deputados e deputadas no plenário. Então, a urgência vem desse movimento do presidente Arthur Lira de ter pautado o requerimento de urgência e também a urgência desse debate, da preocupação, vem do conteúdo mesmo. Então, eu tenho feito essa discussão com várias entidades da sociedade civil e nós, na Conectas, temos pelo menos destacado 3 pontos principais de preocupação desse projeto de lei. O primeiro ponto que nos preocupa é que ele vai criar uma polícia secreta do presidente ou da presidente da República. E eu chamo de polícia secreta porque, na realidade, cria-se um sistema paralelo de inteligência, de monitoramento, de atuação de repressão que vai às margens do que nós já temos hoje, que é a estrutura de Polícia Federal, é a própria estrutura da Agência Brasileira de Inteligência e que já tem competências e que tem operado nessas competências, inclusive na questão do combate ao terrorismo e às ameaças que poderiam eventualmente existir ao terrorismo no Brasil. Então, qual é a necessidade de se criar uma estrutura paralela? A não ser ter em suas mãos, né, na presidência da República, uma polícia secreta porque o projeto de lei também prevê uma série de possibilidades de não transparência. Então, a gente sabe que, né, você somar opacidade a atividades paralelas, você cria ali um estado de vigilantismo constante e de uma eventual repressão por meio do uso da força muito grave. O segundo ponto que nos preocupa é que esse projeto de lei, ele também vai criar uma definição vaga de terrorismo, inclusive ampliando a definição legal que nós temos da Lei Antiterrorismo do Brasil de 2016. Então, embora esse projeto de lei, 1595, ele não altere a lei
antiterrorismo de 2016, ela na prática acaba não só alterando, como ampliando e atentando contra o que foi acordado, definido e aprovado pelo Congresso Nacional em 2016, porque ele vai praticamente abarcar qualquer atuação mais crítica aqui no Brasil como passível de ser definida como terrorismo. Então, esse é um ponto extremamente grave e que mostra também esse alargamento de um estado de constante repressão, ameaça, intimidação àqueles que eventualmente possam ser críticos à atual presidência da República ou outras, porque a gente sabe que as legislações elas vêm para ficar. Então, hoje é o caso do presidente Jair Bolsonaro, que ocupa a presidência da República, mas isso também vai perdurar para os próximos anos e décadas, quando essa lei, se ela for aprovada, estiver em vigor. E o último ponto que nos preocupa sobre o texto em si do projeto de lei 1595 é a chamada, já velha conhecida nossa, tentativa do atual governo Bolsonaro de apresentar e aprovar a chamada excludente de ilicitude, que nada mais é do que uma licença para matar, porque ela permite que forças de segurança possam, num suposto uma legítima defesa que não é respaldada na legislação, tirar a vida de pessoas e que não tenha que responder a isso. Então, a impunidade ela ficaria ali como regra. E no caso do projeto de lei que a gente está discutindo hoje, essa excludente de ilicitude também está presente em um dos artigos da proposta. Então, por conta desses 3 pontos e vários outros pontos que inclusive já foram apresentados por entidades da sociedade civil, até mesmo por vozes internacionais relevantes, é que esse projeto de lei ele não pode avançar. Porque se ele avançar, se o requerimento de urgência for aprovado, nós vamos ter aí mais um passo dado pelo Congresso para consolidar esse momento de crise profunda da democracia no Brasil. E esse terceiro aspecto que você cita, Camila, a questão da excludente de ilicitude, parece ser um fetiche, né, desse governo, da sua base também no Congresso Nacional de extrema-direita. Já esteve presente no chamado pacote anticrime do ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Sérgio Moro, e também aparece em outros projetos e outras propostas que tramitam na Câmara dos Deputados. Mas nesse caso específico, com uma estrutura paralela, como você descreveu, uma polícia secreta vinculada diretamente à presidência da República, a excludente de ilicitude pode ser algo muito pior ainda do que aquela que está em outras propostas legislativas, Camila? Eu acho que ela é tão grave quanto, porque aqui a gente está falando de uma estrutura que vai ser criada para intimidar e monitorar vozes que possam ser críticas ao governo, isso tanto vindo de opositores políticos, isso pode ser vindo da imprensa, de vocês mesmos, da imprensa livre, pode estar vindo também de movimentos sociais, entidades da sociedade civil, mas isso tem a ver com essa questão do monitoramento e um suposto uso das atividades de inteligência, que são importantes, mas para um fim errado, um desvio de finalidade do uso das atividades de inteligência para não proteger a soberania do Estado, mas para proteger ali os interesses particulares de quem esteja ocupando a presidência da República. Então é grave, sim, você permitir uma excludente de ilicitude nesse caso. Mas os outros projetos, como você tem mencionado, inclusive aquele que foi derrotado, de criar uma excludente de ilicitude no pacote anticrime, que foi encabeçado pelo então ministro Sérgio Moro, também é gravíssimo, porque a gente está falando de uma autorização para matar para aqueles policiais ou agentes de segurança pública que estejam atuando nas operações de segurança pública e que vão afetar pessoas, sobretudo pretas, pobres e que vivem nas favelas e nas periferias. Então, imagina se a gente já tem, sem a excludente de ilicitude, Jacarezinho e Salgueiro, imagina com uma excludente de ilicitude se essa letalidade policial, essa anuência de pode matar que o Estado já dá, se não desse, nós não teríamos tido essas chacinas, de novo, de Jacarezinho e Salgueiro, essa autorização para matar, ela vai estar ainda por cima respaldada numa lei, uma lei inconstitucional, mas uma lei. E isso vai acabar estimulando ainda mais o aumento da letalidade, e infelizmente o Brasil já é um conhecido de país que tem uma das polícias mais violentas e um dos índices de letalidade policial mais alto.
Em relação a isso, também fica o questionamento do controle dessa tal polícia, né? Porque, como você mencionou, no Brasil nós já sabemos que há dificuldade, inclusive quando existe a previsão legal, o vídeo que acontece em relação às atividades policiais rotineiras, né? Como dessas operações que a gente vê, por exemplo, no Rio de Janeiro, mas nesse caso há uma previsão de algum tipo de controle efetivo ou isso sequer é mencionado no projeto? Não, isso não é previsto. E não é à toa que isso não é previsto, né? Esse é um projeto que vem da base do governo, ele é de autoria do deputado Major Vitor Hugo, que tem esse papel proeminente de representação dos interesses do governo na Câmara dos Deputados. É um projeto que o presidente Bolsonaro já fez menção a ele em uma de suas lives, em várias de suas lives, na realidade. E é um projeto que, inclusive, ele foi, quando Jair Bolsonaro era deputado federal, ele apresentou um projeto muito similar a esse. Como ele não foi mais eleito deputado, né, acabou sendo eleito presidente, esse projeto de lei de autoria do então deputado Jair Bolsonaro foi arquivado e foi apresentado, então, depois o projeto de lei pelo deputado Major Vitor Hugo, que bebe basicamente da base do texto do hoje presidente Jair Bolsonaro. Então, a gente sabe que não ter um órgão de fiscalização faz parte, inclusive, de uma forma de entendimento de como conduzir a coisa pública do atual presidente, que é querendo eliminar órgãos de fiscalização, não entendendo que isso faz parte de uma vida democrática saudável, quando há órgãos que fazem esse controle e fiscalização de outros órgãos executivos, executores, para que justamente a gente consiga ter melhores políticas públicas, melhores decisões públicas. Então, basta ver, quando ele não consegue eliminar órgãos de fiscalização, o que o presidente Bolsonaro tem feito é minar a capacidade desses órgãos de atuar no seu papel de fiscalização. Basta ver o que está acontecendo com o IBAMA, com a FUNAI, com o próprio Ministério Público Federal. Então, essa lógica de tentar ou eliminar ou enfraquecer a ponto de tornar praticamente inoperante órgãos de controle e fiscalização é algo que atenta contra princípios muito básicos da democracia, mas que, infelizmente, também tem se mostrado uma prática recorrente do nosso governo. E diversas organizações representando polícias de todo o país, também integrantes do Ministério Público e do Judiciário, já se manifestaram contra essa proposta justamente pela criação dessa nova estrutura, dessa nova polícia. E às vezes a gente vê ali algumas das entidades, inclusive, elas são sempre, em geral, adeptas, né, ao recrudescimento do punitivismo, mas nesse caso, nem elas estão do lado do governo. Então fica a pergunta, Camila, a quem interessa, a quais setores interessa esse projeto de lei que institui uma nova legislação sobre o antiterrorismo no Brasil? Essa é uma ótima pergunta, porque eu só vejo esse projeto de lei interessar aqueles que não têm apreço nenhum pela democracia, por uma sociedade civil que possa ser livre, que possa viver sem o medo de estar sendo perseguida, sem ter medo de estar sendo constantemente vigiada. Então, você bem disse, né, são várias entidades que já estão se manifestando contra. Nós, inclusive, temos manifestações públicas de associações de policiais contrários a esse projeto, justamente porque existe já uma estrutura de inteligência, monitoramento e repressão a eventuais tentativas que possam, pela lei de 2016, serem enquadradas como terrorismo. E a necessidade de criar uma estrutura nova, ela não existe. Então, de fato, uma estrutura nova, ela deveria servir a algum interesse muito particular e personalizado de quem está muito interessado e, pelo que o projeto nos coloca, é de alguém que não quer que exista a liberdade de crítica, a liberdade de imprensa, a liberdade de associação e assembleia da sociedade como um todo aqui no Brasil. E não é só associações e entidades brasileiras lá que têm se posicionado contra. Nós já chegamos ao nível de que o escritório do Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos enviou uma carta formal à Câmara dos Deputados se posicionando de forma muito preocupada com relação ao projeto 1595.
Então, para a gente ter esse movimento do Escritório de Direitos Humanos da ONU se dirigir ao Parlamento brasileiro, já mostra essa preocupação e o quão grave é o projeto. Além disso, 7 relatores das Nações Unidas, que tratam tanto do tema de combate ao terrorismo, liberdade de associação e tantos outros temas, né? Então foram 7 no total, se manifestaram também num comunicado formal ao Estado brasileiro, mostrando todas as preocupações que eles possuem com relação à possibilidade desse projeto criminalizar a atuação da sociedade civil, criminalizar os movimentos sociais, impedir que essa sociedade civil, que pode se organizar em forma de associações de moradores, de ONGs que fazem trabalhos tão bonitos como de assistência social, entidades que atuam na defesa de direitos, movimentos sociais, todos eles acabem não podendo mais atuar por conta de uma criação de um mecanismo de repressão tão autoritário e tão draconiano. E um projeto draconiano autoritário que pode vir à votação a qualquer momento. E nesse sentido, Camila, como tem sido a articulação dos movimentos para tentar barrar esse projeto no Congresso Nacional? São muitos diálogos com parlamentares, mas também muito debate público sendo feito sobre esse projeto. Nós estamos entrando no ano crucial para a democracia brasileira, que é um ano eleitoral. Como aprovar um projeto de lei ou requerimento de urgência, né, que é o passo 1 para imediatamente o projeto ser pautado, no momento, assim, quase no apagar das luzes já do ano legislativo de 2021. Como fazer isso no momento em que a pandemia ainda está presente e, por conta disso, muitas restrições à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal de acesso físico aos prédios. Como fazer isso num ano em que a gente sabe que é importante que nós tenhamos a segurança de poder apresentar nossas ideias, de poder denunciar violações diante de um ano que já está se colocando como um ano de muita polarização, de muita violência, que vai ser o ano de 2022 por conta também do contexto eleitoral. Então, existe uma mobilização, uma sensibilização por parte de vários partidos também sobre a gravidade desse projeto de lei. Mas também existe uma preocupação, inclusive de governantes, de como que esse projeto, se aprovado e se virar uma lei, pode inclusive prejudicar ainda mais a imagem e a credibilidade do Brasil internacionalmente. Nós não podemos esquecer, o presidente Bolsonaro, o Brasil foi convidado a participar da Cúpula da Democracia, que começa agora, dia 9 de dezembro, nos Estados Unidos. Vai ser ainda um formato virtual, mas a convite do presidente Joe Biden, alguns países foram convidados para a Cúpula da Democracia. O presidente Bolsonaro foi um dos convidados. Como ele justificará que vai apresentar e que defende a aprovação de um projeto de lei que, no fundo, ataca pilares muito básicos do que é a democracia e a vida democrática? E também isso pode prejudicar em outro aspecto, que é uma prioridade praticamente máxima da política externa brasileira, que é o ingresso do Brasil na OCDE, que é a Organização, né, dos Estados da Cooperação para o Desenvolvimento, que é aquele chamado Clube dos Ricos, que o Brasil, né, sob o governo Bolsonaro, tem se empenhado tanto para entrar, mas que a própria OCDE tem feito uma avaliação em curso ainda sobre o respeito do Brasil aos compromissos de governo aberto e saúde democrática do país. E um dos elementos, inclusive, está a liberdade de associação e a atuação livre da sociedade civil. Então, um projeto como esse, ele vai prejudicar de forma profunda a saúde democrática do Brasil, mas também vai prejudicar de forma muito severa a reputação internacional e, inclusive, prioridades da própria diplomacia de Bolsonaro hoje, que é o ingresso na OCDE. Camila, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Fundamental que as pessoas fiquem por dentro, se informem mais a respeito dessa proposta que busca estabelecer uma nova lei antiterrorismo no Brasil. Muito obrigado, até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade, até a próxima. Conversamos aqui com a diretora de programas da Conectas Direitos Humanos, Camila Assano.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.